Bom, vamos falar agora de sexo. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. O que tem de gente que manda pergunta, mas 15 dias antes da Vanessa chegar, aqui no Mulheres, já com dúvida. E isso é muito bom, porque a gente sabe que sexo faz parte da vida das pessoas e a gente tem que agir com naturalidade também nessa hora, né? Sim, e mais, as mulheres elas estão ficando cada vez mais modernas, mais independentes e buscando para sua vida o quê? Mais prazer, melhor resolvimento nas relações amorosas. É verdade. A mulher não é mais passiva, agora ela também é ativa. O que é muito bom. Eu também acho. Né, gente? Então, tomar as rédeas da vida da gente. Sim. Olha, essa pergunta aqui, pediram para não ser identificados, é a seguinte. Meu filho é gay, mas nunca conversamos sobre isso e ele não sabe que eu sei. Ele tem 17 anos e nessa idade precisa ser orientado sobre sexo. Como faço para que ele se abra comigo e eu possa conversar com ele? Tenho um esposo machista e não sei como agir com ele também. Isso é difícil. Na verdade, o que torna aí as coisas mais difíceis nessa família é o fato do pai ser machista. O que é importante da mãe e do pai, e todas as pessoas que estão em volta saber, daquelas pessoas que são homossexuais, é que para elas é muito sofrimento manter isso como um segredo. O dia em que eles conseguem falar para as pessoas é um dia de grande alívio para eles. Eles se sentem extremamente incomodados, porque muitas vezes o homossexual ele tem uma índole super boa, tem um caráter legal, como qualquer outra pessoa. Entendeu? Ele não gosta de mentir e ele tem que estar mentindo aonde vai, tem que estar criando uma situação por causa dos pais. Mas quem vai facilitar para esse filho falar não é justamente a mãe? É justamente a mãe. A mãe é a ponte. E o que acontece? Uma mãe que tem um filho homossexual e que ela já sabe, ou que ela desconfia, ela não pode chegar para o filho e dizer assim, eu já sei que você é gay e assume. Não. Isso é colocar na parede, né? Exato. E tem mais uma coisa. Se ele não for, ele vai se sentir extremamente ofendido e vai afastar. A mãe apenas precisa dizer uma coisa. Amigo, você fala assim pro seu filho, eu amo você, independente do que acontecer na sua vida, você sempre vai poder contar comigo e se você tiver algo para me contar, eu estou aberta para conversar. Só. Mais nada. Ele vai contar, as probabilidades dele não contar são muito poucas. Agora, o que a mãe vai fazer com o pai? Depois que a mãe e o filho já conversaram, ela vai dizer para o filho passar o final de semana fora de casa e vai iniciar a conversa com o pai da seguinte forma: pai, você sabe que o nosso filho... E aí você vai citar os quesitos positivos dele. Ele é um menino estudioso, ele tem uma boa índole, ele é muito amigo, ele é carinhoso conosco, ele é educado. O nosso filho, ele é diferente, ele tem algo a mais especial. Você ressalta de uma forma positiva, você não diz assim, tem uma coisa para te contar, porque ele vai aderir a esse pensamento negativo. A forma como a gente começa a falar, exatamente, determina, reação, exatamente. Né? E é bom que o pai e o filho não estejam junto, porque sendo pai machista, ele já quer partir para agressão, porque eu vou te bater, porque eu vou bater em você, para ensinar você a ser homem, todas aquelas questões, né? Então é bom que o pai e o filho não estejam esse contato e que a mãe seja o quê? O elo. Por quê? Porque realmente precisa ser orientado sexualmente quanto às doenças, quanto ao uso do preservativo. E para que ele tenha uma vida tranquila também, normal. Claro, gente. Porque sabe o que acontece muitas vezes? O menino que é homossexual, ou a menina também, ele acaba escondendo isso da família e passa a ter uma vida dupla, entendeu? Como se fosse uma vida marginalizada. E isso não é... Como se fizesse algo de errado, exatamente. Né? Porque assim, a opção sexual, amiga, não é uma coisa que tem na prateleira que a gente escolhe. Eu vou ser mulher, eu vou ser homem. Não, é genético. Nós nascemos. Homossexualismo não é sinônimo de promiscuidade, não é sinônimo de falta de dignidade, nem de falta de caráter. E nem tem um pouco doença, gente. Não dá pra curar as pessoas. Claro, exato. E às vezes, amigo, eu até me pergunto se de repente não é também uma forma de evolução. Por exemplo, o bissexualismo, que é a capacidade de você amar homem ou mulher, independente da forma física que a pessoa tem. Eu acho que a gente tem que ter o respeito e o preconceito só atrapalha a relação das pessoas. Claro. Porque os pais, inevitavelmente não, na grande maioria das vezes, amam seus filhos. São algumas poucas exceções, né? E a gente quer o quê? O nosso filho feliz. Seja feliz. A felicidade dele é esta ou é aquela, não é a gente que tem que impedir isso. Com certeza. Então ela tem que falar com o filho primeiro. Primeiro com o filho, dar essa abertura. Tá. Isto. E outra, ela pergunta para o pai, para o filho, está na hora do seu pai saber ou você quer
que esperar um pouco mais. Ela dá essa opção para o filho. Para ele não se sentir também exatamente acuado, claro. Outra dúvida é a seguinte: amo muito meu marido e não penso em me separar dele, mas não me realizo sexualmente. O pênis dele é muito pequeno. O que eu posso fazer para sentir mais prazer? Amiga, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Se o pênis é pequeno e não tem como aumentar, então vamos diminuir essa vagina. Tem 2 truques super legais que dá para você fazer. Inclusive que o marido não precisa saber. Existe um produto, tem várias e várias marcas, entendeu? Que se chama adstringente vaginal. Aí você escolhe a marca que você quer. Você vai colocar antes da relação sexual na sua vagina. Porque o que vai acontecer? Ela vai encolher de tamanho, ela vai ficar tão apertada como se a mulher fosse virgem. E ao mesmo tempo você também coloca um pouco de lubrificante para que não tenha aquele atrito como se fosse a primeira relação sexual. O que a mulher também pode fazer? Como não tem gosto, entendeu? O marido não vai descobrir. Não vai perceber nada. Não. E também ela não precisa estar contando, né, amiga? E nem contar para falar para ele, nossa, seu pênis é muito pequeno, né? De jeito nenhum. Coitado, né? E tem mais uma coisa, pode estar dando também para ele uma sensação diferente que ele nunca sentiu com outra mulher, entendeu? E não contar para ele, porque depois se um dia separar, entendeu? Para ele nunca mais esquecer dela, porque ela é que é a mais apertada da vida dele, né? Entendeu? E as preliminares também que são importantes, quer dizer, sim, você pode falar pro marido que você gosta, pro companheiro também. E quer dizer, um truquezinho também é você pegar aquele adstringente um pouquinho assim, ó, amiga, e colocar naquele tubinho de colocar a pomada ginecológica na mulher. Você preenche com um pouquinho, introduz na vagina e deita na cama e ele não vai perceber nada. Para outras mulheres, isso é uma tática a curto prazo. Tem uma tática a longo prazo, que é o pompoarismo. Aí você resolve de vez o pompoarismo. E o pompoarismo, a gente devia um dia falar só sobre ele. Eu também acho. Porque quando a gente fala em pompoarismo, a gente liga só ao ato sexual. Sim. E a gente vê quantas mulheres acabam perdendo urina quando sorri, quando ri, quando tosse. Pode ter, em alguns casos, os seus órgãos saindo pela vagina. Isso por quê? Porque o assoalho da gente, o assoalho pélvico, vai ficando flácido. Com o passar do tempo, a gravidade. E filhos. E filhos, não adianta. Quer dizer, e a mulher não sabe que pode prevenir isso com pompoarismo também, né? Então, amiga, sabe o que eu tinha pensado? Se eu posso dar um recado para as mulheres super importante de uma pesquisa que eu li e que eu acho que vai ajudar muita gente. Qual que é? Sobre o HPV. O que acontece? O HPV, ele é um vírus que ele é transmitido pela relação sexual. Só que para os homens o HPV não faz mal nenhum. Mas para as mulheres? Faz mal para as mulheres. Ok, quando você faz o preventivo, você detecta se você tem HPV ou não, para no futuro saber se você... Para no futuro você saber se você pode adquirir câncer de colo de útero ou não. Só que o que acontece? Mais de 50% das mulheres que têm câncer de garganta em São Paulo é porque adquiriram HPV na garganta. Porque fizeram sexo oral sem o preservativo. Então, se você vai passar a ter um relacionamento estável com alguém, minha amiga, faça os exames em você e nele para saber se ele é portador de sexo oral. Desculpa, se ele é portador de HPV. O que acontece? Hoje em dia tem um preservativo de língua, para quem ainda não tem. Por mim eu trazia aqui, eu quero saber se o diretor me deixa trazer um preservativo de língua. Tem sim. Se você ainda não tem um relacionamento estável, usa o preservativo de língua. Preservativo de língua? Na língua, coloca na língua, como se fosse uma capa. Mas aí você vai fazer com a língua. Só com a língua. Vai fazer com a língua. Esses preservativos você encontra em sex shop. Tem de diversas cores, de diversas texturas. Mama, sabe o quê? Uma matéria no sex shop. Eu também acho, amiga. Eu sou nós estamos no século retrasado, né? Nem no passado, mano. Você já foi, a mama já foi. Você foi, mas é melhor a gente nem comentar. Tinha um gel lubrificante, sabor morango. Ela comeu na torrada o gel todinho. Tá falando sério? Tô. Não é? Não foi, mamãe? Foi. Tava assim, ó, no caixa do sex shop. Tinha a tigelinha do gel sabor morango e tinha o biscoitinho, não foi? Ela, enquanto ficava lá, ela comeu todo o biscoito com todo o gel. Não. Verdade, é verdade. Foi verdade. Te juro, Érica, é verdade. E não foi, mama? Foi verdade. É sátira minha? Não. Não, foi verdade.
Não, e não faz mal, sabe por quê? Porque esses géis, eles são preparados para ingestão mesmo. Ah, tudo bem, mas não é pra comer assim, entendeu, gente? Eles põem lá pra você ver como o gosto não é ruim, né? Mas essa matéria, gente, que a gente fez há uns anos atrás foi muito legal. Sabe por quê? Porque a gente tem um preconceito. A gente fala assim, mas uma senhora pode andar no sex shop? Qualquer pessoa. A gente acha que sex shop é assim, deixa eu ver que termo eu vou usar. É só pros promíscuos. Pouca vergonha em todos os cantos para promíscuo. É isso. Entendeu? É pra mulher que é vagaba. A gente acha que é isso. E tem mais uma coisa. Você sabia que sex shop só funciona comercialmente quando a porta de entrada é escondida? Porque as pessoas, elas querem entrar sem que ninguém... Não, ninguém faz sexo nesse país, né, amiga? Aí depois a gente vê o Big Brother Brasil, que eles ficam no rally rolling, aí não põe a mão aqui, não põe ali, às 9h da noite. Amiga, eu vou te dizer uma coisa, nem nos áureos tempos eu fazia algumas coisas que estavam ali. Não é verdade? E o pior que não é? Então, depois fica com um falso moralismo, na boa. Até eu vou conversar com você que muitas vezes manda recadinho pra gente no e-mail, no meu Twitter, no meu Facebook. Aqui a gente fala de sexo, porque sexo faz parte da vida de todo mundo. Não adianta a gente ficar com puritanismo, falando, não vamos falar de sexo, porque essa hora, 5 da tarde, tem criança. Porque criança assiste Big Brother Brasil. Aqui a gente tá falando de uma forma, gente, clara, certa, sem baixar o nível. E quando a gente assiste outras coisas, às vezes a novela das 9, ou assiste o próprio Big Brother Brasil, você vê o sexo sendo colocado ali de uma forma que não é normal para uma criança assistir, entendeu? Informação ajuda. E muitas vezes você escancarar as coisas atrapalha. E uma coisa muito legal, amiga, que eu tô recebendo muito feedback de mães que estão chamando os filhos para sentarem, para nos assistir a conversar sobre sexo. Porque às vezes a mãe tem uma dificuldade, mas ela bota o adolescente na frente da televisão, vem cá, vamos sentar, vamos se divertir. Você acha que seu filho não sabe que existe sexo oral? Existe, sabe. Ruim, hein? Sabe. Claro que sabe. O que acontece? Média, pra você que tá em casa já saber, média de idade de primeira relação sexual. Meninos, 14 anos, meninas, 16 anos. Tem mãe que acha que vai falar com a filha sobre sexo só depois dos 21. Mas aí sabe o que acontece? Experiência própria. Se a gente não começa a pensar nisso bem antes, a gente acha que os filhos não têm hora para aprender, depois eles vêm perguntar coisas que aí a gente não está preparada para responder, porque também a gente não pensou no básico ali. Também. Não é verdade? É verdade. E se a gente não responde, alguém responde fora de casa, de uma forma que talvez não seja aquela que a gente acha mais adequada. Sacou? E outra coisinha. Melhor falar de sexo do que a gente ver pessoa decepada por aí o tempo inteiro, às 3 da tarde, às 2 da tarde, às 5 da tarde, às 8 da noite. Concorda? Falar de vida é muito melhor, porque isso ajuda, do que simplesmente ficar explorando as desgraças que tem aí pelo mundo, coisa que ao invés de ajudar a gente, vai atrapalhar, porque vai te deixar mais infeliz. Mas tudo bem, você assiste o que você quiser. Bom, vamos à próxima pergunta. Bom, fiquei com um homem por 4 anos e meio. Ele disse que não queria compromisso sério porque não estava preparado ainda para isso. Depois desse tempo todo, ele terminou comigo e logo em seguida começou outro relacionamento. Só que ele se casou com ela em 5 meses e agora estou sofrendo muito. O que faço para tirar essa dor de mim? É bem isso, amiga. É porque às vezes essa mulher, no mínimo, ela tá revoltada. Pô, ficou comigo um tempão, não casou, encontrou outra e casou logo. Mulheres, entendam uma coisa. Quando um homem diz para vocês, eu não estou preparado para ter um relacionamento sério, não insiste, pula dessa barca e vai procurar alguém que tenha um relacionamento sério. Porque na verdade o que esse homem está tentando dizer para você é, eu não gosto de você o suficiente para namorar você. Para casar com você. E para casar com você, exatamente. Sabe qual é o problema? É que as mulheres muitas vezes elas acabam tentando, não, mas aos pouquinhos eu vou conquistar, eu vou levando, eu vou conseguir. Não vai, ela vai perder o tempo dela. E outra, amiga, os homens, muitas vezes eles dizem uma coisa, na verdade, para dizer outra. Tem que ter um manual meio tradutório. Eles têm mensagens subliminares? Subliminares. Por exemplo, o homem que diz o seguinte para você, ele tem um relacionamento com você, está casado há 3 anos, está namorando há 3 anos com você, e diz assim, do nada, eu estou confusa, não estou bem certo sobre esse relacionamento, vamos dar um tempo. Amiga, o que ele está querendo dizer para você é, eu estou apaixonado e encontrei uma outra mulher e vou tentar um relacionamento com outra. Que homem não chega e não fala isso? Porque o seguinte, que fica cozinhando a relação? Então, porque o homem tem medo da sua reação, ele não sabe o que fazer se você chorar,
Homem muitas vezes tem medo que você vai queimar o filme dele pra patota toda em volta e ele saia como canalha. E homem não sabe lidar com questões de sensibilidade. Então ele prefere inventar uma desculpa e se afastar, até mesmo porque ele pode se arrepender e aí ele tem uma abertura para voltar. Afinal de contas, mas o homem tá pensando isso? Eu acho uma bobagem. Tonto, né? Claro que ele é. Eu já falei, se você tá namorando um asno, deixa do asno, o que você vai fazer com o asno? Entendeu? Também acho. Agora, e aqueles homens que não têm coragem de terminar um relacionamento? Fica assim, ó. Ah, já sei, ela não gosta que faz isso, eu vou fazer, porque assim ela me larga. Exato. É um cara que, na verdade, ele não pensa em passar com você o resto da vida, mas ele não sabe como lhe dizer isso. Então ele fica, na verdade, tentando causar alguma situação que jogue a culpa pra você. Porque as pessoas, minha amiga... Mas isso é um trabalho, não é mais só chegar e falar, não quero ficar contigo? Concordo contigo perfeitamente, dá um trabalho então. Mas, infelizmente, é o mecanismo de atuação de muitos homens mal resolvidos. Só que nós mulheres temos que estar preparadas para esses homens que são mal resolvidos. E tem mais uma coisa, se o cara disse pra nós, olha, não estou querendo, amiga, não insiste, você seja bem esperta, você vai fazer o seguinte, você vai ficar bem linda, vai inventar um curso para você, um projeto de vida, não vai mais se focar nele, vai sair para tentar encontrar e conhecer outras pessoas. E muitas vezes, amigo, o que acontece? Esse homem começa... Ai, eu perdi ela, meu Deus, porque o ciúmes é afrodisíaco. Quando um homem vê que você saiu do território dele e que está bem, eles ficam desesperados. É regra geral, mas aí, não costuma falhar. Mas se a mulher volta com esse cidadão, ele não pode voltar a ser o que era antes? Porque, claro que pode, claro que pode. Sabe o que? Vou te dar um segredo, se você tem um amor que frustrou, se separou, ele traiu, ele ficou com outro, ele tá na balada, você tá sofrendo, né? Sabe qual é a sua receita? A sua receita é o seguinte, você vai cortar 100% da ligação com ele, você não vai mais olhar Orkut, Facebook, Twitter dele, você não vai mais nos mesmos lugares aonde vocês iam, e você vai parar de falar com os amigos dele, tudo para você não ter mais informações, porque nesse momento a mulher precisa sair dessa nuvem de energia negativa e deixar tudo aquilo afastado, porque ficar alimentando olhando o novo relacionamento que ele ter é o mesmo que você ficar tomando um veneno dia após dia, você não vai curar. Você precisa, minha amiga, para superar um relacionamento que não dê certo, trocar de ares, fazer uma viagem nem que seja rápida. Você precisa tornar o estudo ou um curso um foco. Tirar o foco dele e botar outro foco. Que tal pegar aquele antigo projeto de vida que muitas vezes as mulheres deixam para trás por causa de novo amor e levar adiante? Mas isso já começa errado. Se você deixa os seus projetos em prol de um projeto único, que é aquele seu amor, a hora que esse seu amor vai embora, ou você não quer mais, que projeto você tem de vida? Nenhum. E tem mais uma coisa, minha amiga. As mulheres têm que ser persistentes? Tem. Tem que ser determinadas? Tem. Tem que ter atitude na vida? Tem. Só que não tem que ser persistente, determinada com um homem, com um relacionamento. Não. Tem que ser com os seus projetos profissionais e com as suas amizades. Homem, porque sabe o que acontece? Muitas vezes a mulher tem um relacionamento frustrante e ela fica batendo na mesma tecla, porque ela acaba se viciando naquele relacionamento doentio. E ela acha que é assim, que amor a gente tem que sofrer, tem que conquistar, tem que passar por muitos problemas até conseguir a paz do relacionamento. Não. Essa paz não vai chegar nunca, né? Quando o relacionamento flui, é quando naturalmente ele começa dentro de uma calmaria, entendeu? Muito é que ele vai, volta, separa, volta, briga, volta. Não dá certo. Meu marido sempre me esculacha na frente dos amigos dele e todos ficam rindo. Ele me diz que sou gorda, isso tem me deixado bem triste. Já pedi que ele parasse, mas não adianta, cada vez fica pior. O que eu faço? Amiga, essa dica que eu vou dar, que na verdade é uma técnica psicológica, serve tanto para o marido que esculacha, quanto para aquele adolescente que na escola, por exemplo, sofre bullying com algum outro coleguinha que gosta de intimidar e gosta de fazer uma caçoada. Serve para qualquer pessoa. O negócio é o seguinte, o intimidado, entendeu? Ele tende a se recolher na vergonha e sair. Então essa mulher, o que ela faz? Quando o marido caçoa dela, que ela é gorda e ofende ela na frente dos amigos, ele fica se sentindo tal, os amigos riem, e ela se recolhe. E pelo que ela falou ali, ela
pede para depois ele não fazer. E ele faz de novo. Ele faz de novo. Então a técnica é o seguinte: você precisa fazer o seu marido sentir vergonha na frente dos outros para que ele pare. A técnica é o seguinte: ele chamou ela de gorda, ela olha firme na frente de todos os amigos e diz assim: antes eu ser gorda do que meu pênis não funcionar. E se falar que ele tem tetinha? Homem odeia que fale que ele tem tetinha. Também, você precisa peitar, enfrentar e não se recolher. Fala dos dois, fala que o pênis é pequeno e ele ainda tem tetinha. Exatamente, porque geralmente é o seguinte, ó, o intimidador, ele intimida previamente para não ser intimidado. Agora, isso é uma verdade, sabe por quê? Muitos homens, parece que não tem muito assunto com os amigos. E aí quando levam a mulher, o assunto tem que ser o quê? Vamos satirizar a minha mulher, o que é uma grande burrice. Fazer piada. Porque se ele tá com a mulher, é porque ele tem que amar a mulher, né? Claro. Porque ele tá com uma mulher que ele não admira, que ele não quer estar junto. Então separa dela e alguma outra. Tem muitos homens que eles são uma coisa na frente dos amigos e outra coisa na frente da esposa. É verdade. Porque eles precisam muitas vezes, quando eles são mal resolvidos, tá? Se autoafirmar dentro da espécie homem para os outros terem algum tipo de admiração por ele. E uma vez que você corta... Isso que você... O segredo é peitar quem está ali ofendendo. Tu podes ver um negócio seguinte, amiga. Aquelas pessoas que têm boca para falar alguma coisa, dificilmente alguém rebate e fala alguma coisa pra elas. Fica meio constrangido de falar. É sempre o bonzinho, o quietinho, aquela que nunca fala nada e que engole é a que vai ser vítima do bullying e dos outros caçoarem. Vê se alguém arrisca caçoar da gente. Falar de alguma coisa pra você vai na hora. Só na hora. Vai na hora. Aí a pessoa sabe que não, com quem pode, com quem não pode mexer. Claro. Claro que a primeira vez que você vai ter que fazer isso não vai ser muito fácil, mas que depois vai mudar e vai ficar a última, talvez, pra Porque ele pode brigar muito com você depois, tá? Mas eu duvido que ele vá querer passar pela possibilidade de uma segunda vergonha frente aos amigos dele. E você já imaginou os amigos rindo dele dessa vez? Eu vou rir muito. Ainda mais se falou que o pênis é pequeno, aí pronto, vai ficar não pra funciona. todo sempre. Fala que o pênis não funciona. Olha, vou te passar o site da Vanessa, vanessadeoliveira.net. vanessadeoliveira.net, lá você vai saber de todos os livros, vai saber como adquirir os livros também, vai saber das palestras, enfim, o trabalho todo da Vanessa. E quem quiser te seguir no Twitter? Agora meu Twitter mudou, mas menina, porque agora eu vou ficar uma moça fina. Ah, você já é filha. Não, agora nós vamos ficar mais ainda. Agora é Vanessa Sexóloga, porque em 2014 eu vou ser sexóloga, né, amiga? Sim, estou me graduando, então vai dar... Já é Vanessa Sexóloga. Vanessa Sexóloga. Queria mandar um grande beijo pro Newton, do meu coração, que eu adoro ele. Um beijo pro doutor Anísio, que tá sempre cuidando de mim. E pro salão de cabeleireiro Ana Paiva também. E um grande beijo pro Beto também. Quem é Beto? É uma pessoa que ele sabe. Não, tá, eu vou ter que falar, porque o diretor falou que no meu ponto, um beijo pro Beto. O Beto é o diretor de imagem. Então tá bom, Beto. Eu me perguntar bem quem é Beto. Sim, não. Amiga, eu queria falar para as pessoas, sabe o quê? Meu livro, para você mudar a sua vida sexual, os 100 segredos de uma garota de programa. Você trouxe hoje? Não trouxe, mas vou trazer na próxima vez. Traz. Mas é o seguinte, você entra no meu site, que lá tem todos os telefones para você comprar o livro pelo site, E por todos telefone. os livros. Ligação gratuita, Muito todos. Obrigada, Bel.